Olá, tudo bem? Nós sempre entendemos o Evangelho de Cristo como o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. Isso é uma verdade, o próprio Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. E Jesus também fala no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus fala: Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Evangelho tem beneficiado milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas têm sido transformadas pela palavra de Deus. Pessoas que antes usavam drogas, às vezes estavam no mundo do crime, hoje já são pessoas completamente diferentes. São até irreconhecíveis pelas pessoas que os conheciam, por causa das mudanças que foram feitas. Então o Evangelho, ele é uma bênção em todo mundo. Porém, existe um outro lado do Evangelho, que nós podemos chamar o Evangelho de sangue. Isso acontece devido à perseguição. Então a gente vê que no passado, os cristãos foram muito perseguidos por causa da pregação do Evangelho. A gente vê no antigo Império Romano, o quanto as pessoas, os cristãos, eram perseguidos. Muitas vezes eles eram torturados, jogados na arena para ser devorados pelos leões. Isso aconteceu também na Idade Média, quando a igreja se uniu com o Estado. Houve tremenda perseguição quando aquelas pessoas que não aceitavam as mudanças da igreja, eles eram chamados de herege. E essas pessoas, elas eram torturadas e elas eram afligidas até a morte. Então, esse tipo de perseguição existiu. O próprio Jesus fala sobre isso também. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 49, Jesus fala assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Bem quisesse que já estivesse a arder. No verso 51, Jesus continua: Supones que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos e filhos contra pai, mãe contra filho e filho contra mãe, e sogra contra nora e nora contra sogra. Se por um lado o evangelho ele une, ele traz reconciliação, ele mudando a vida das pessoas, por outro lado também traz dissensão, porque o evangelho também causa divisão, por causa das crenças. Pessoas têm crenças diferentes. E já aconteceu muitas vezes que pessoas têm que deixar suas casas por causa da pregação do evangelho. Já houve separação, até caso de separação, porque a pessoa quer servir a Jesus. Às vezes, no caso, o esposo ou a esposa não aceita. Já houve caso até de haver separação. Então, já que nesse ponto existe o evangelho causa divisão. Isso também acontece até nos nossos dias e acontecerá no futuro. Segundo o livro do Apocalipse, acontecerá ainda mais no futuro. Porque Apocalipse, no capítulo 13, ali no verso 15, fala que haverá um decreto de morte contra o povo de Deus, contra aqueles que não adorarem a besta. A gente sabe que essa besta é o poder humano. É como acontecia no passado, ali no tempo do Império Romano. As pessoas não aceitavam o poder do imperador e continuavam pregando o evangelho. Recusavam a ordem dos imperadores, eles eram afligidos, eles eram torturados. Então isso acontece ao longo da história. E a gente sabe que isso acontece até os nossos dias, mas segundo o livro de Apocalipse ainda acontecerá de forma ainda mais abundante. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 17, ele fala também que as pessoas não vão poder comprar e nem vender, que quem não tiver a marca da besta. Então, dura perseguição ainda aguarda o povo de Deus. Nós estamos no tempo de paz.
Essa paz existe, foi permitida por Deus para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Porém, essa paz está com os dias contados. E muito em breve se levantará grande perseguição contra o povo de Deus. E Jesus fala que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Nós somos acostumados a seguir Jesus em tempo de paz. Será que nós também o seguiremos em tempo de grande perseguição, como faziam os apóstolos? Tem uma passagem na Bíblia, ali na mensagem das igrejas do Apocalipse, tem uma passagem que fala: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus também fala que aquele que tentar salvar a sua vida nesse mundo vai se perder. Mas quem perder sua vida nesse mundo se salvará para a vida eterna. Então, as pessoas, muitos cristãos darão a vida para entrar no reino de Deus.